palavra, ela vem para preparar nosso coração. Preste atenção, é sempre assim. Primeiro ele envia a palavra. Primeiro ele lança a semente. E então, você vai vendo o resultado. Tudo começa com uma palavra. Tudo sempre começou com uma palavra. O mundo foi criado com uma palavra. A palavra, quando aparece na Bíblia, não é para comunicar, é para criar. Tudo começa com uma palavra. Tudo sempre vai começar com uma palavra. Enquanto alguns não entenderem isso, você não pode esquecer o que já foi dito. Você não pode simplesmente abandonar a lavoura. Tudo começa com uma palavra. O que Deus tem falado ao seu coração? Qual é a semente que Ele tem lançado no solo da sua vida? É a palavra. A palavra é a boa semente. A semente é perfeita. Na parábola do semeador, o problema nunca esteve na semente, esteve no solo. O problema é que 3 solos não trataram a semente como ela deveria ter sido tratada. Só um solo tratou. Só um coração. Primeiro a semente é lançada. E então, você vai vendo. Ele continua, inclusive, né? Ele lança a semente e ele continua cuidando daquilo. Lembrando, através de um louvor, através da palavra, ele vai te conduzindo pelo caminho. É maravilhoso, ele pega pela nossa mão e vai nos conduzindo. Vamos, deixa eu levar você, para que você viva o cumprimento, a semeadura te renda frutos. Seja um bom solo, entenda isso. Porque o triste é quando, na parábola do semeador fala isso, né? Às vezes ela não cria raiz, ela fica ali no solo, o pássaro vem e come. O terreno é pedregoso, um terreno duro, não está bem irrigado pela unção. Ou aquela semente que ela vai sendo sufocada, diz a Bíblia, pelas coisas da vida, não é o que acontece com muita gente? Ele vai deixando que as coisas da vida sufoquem a semente. Ela se envolve, a pessoa se envolve com tantas coisas que ela não deixa aquilo germinar, brotar e dar o seu fruto. Mas tem um solo, que é um bom solo, que dá fruto com perseverança, que não abandona a lavoura, que não deixa nada sufocar, que continua trilhando o bom caminho da fé e continua crendo naquela palavra e se alimentando dela e se fortalecendo com ela todos os dias. Qual é a promessa que Deus me deu? Veio uma dificuldade, peraí, eu vou lá para Isaías 54, eu vou ler novamente, eu vou meditar, essa é a promessa para o meu coração, eu não vou sair desse lugar. Eu não vou permitir que Satanás me sufoque a minha semente. Eu não vou deixar. Eu vou continuar cuidando, permitindo que o Senhor me conduza, me leve. É lindo, é lindo. E esta semana, em um dos meus devocionais, o Senhor me deu essa palavra. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. Me faltou pegar, eu devia ter pego, está lá na Almeida, na NAA, em cuja presença estou, ou expressão, em cuja presença, eu estou aqui e eu sou aquele cara que permanece na presença de Deus. Em cuja presença está, um homem da presença. Quando você fala com alguém da presença, aí você está falando com alguém, não é alguém comum, alguém da presença.
vamos ficar com essa frase, o homem da presença. O homem da presença, a mulher da presença, tem autoridade. E se porta com autoridade. A palavra que sai do homem, da boca do homem, da mulher da presença, é uma palavra de Deus que ela vai se cumprir. E é quando você tem o poder de mudar as coisas, porque Jesus falou que nós temos as chaves do reino dos céus. E um sim na terra é o sim no céu. E muita gente ainda não entendeu isso. Que, na verdade, nós trazemos o céu para a terra. Nós estamos aqui com uma autoridade para trazer o céu para a terra, mas isso é quem anda na presença. São as pessoas da presença. Você vê que ele já chega colocando um ponto que é importantíssimo. Eu não sou qualquer pessoa, eu sou o cara da presença. Porque quando você está diante de alguém que está na presença de Deus, você não está lidando com uma pessoa comum. É a pessoa da presença. E essa pessoa tem autoridade. O que ela fala não são palavras comuns. Ela tem autoridade. E é quando as coisas mudam. E aí ele libera essa palavra, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Exceto mediante a minha palavra. Então, você vê que ele está deixando claro que ele tinha autoridade para cerrar o céu e para abrir os céus. Gente, isso é um princípio bíblico. É que as pessoas, elas vivem sem visão, sem a visão bíblica. Elas, ao invés de elas mergulharem nisso aqui e serem as pessoas da presença, elas mergulham nos problemas e nos acontecimentos da vida. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde. E ele bebia a água do riacho. Aí, eu sempre, quando eu estou ali, eu vou fazendo algumas anotações. É interessante a história da provisão de Deus aqui, usando os corvos para alimentar o profeta Elias. Isso aqui é um dos exemplos mais notáveis de intervenção divina. É um negócio que precisa fazer você parar e pensar. Olha a maneira como o Senhor supriu, proveu para o profeta. Olha a intervenção divina, sobrenatural, que está aqui na Bíblia. Para abrir a minha mente, a sua. Isso aqui ocorreu num período de seca severa. Podendo escolher qualquer instrumento, olha os instrumentos que Deus escolheu. Aí, quando você vai ler buscar saber sobre corvos, eles são aves carnívoras, consideradas na Bíblia, em Levítico 11:15, como impuras. Eles são conhecidos por serem egoístas e não alimentarem nem os próprios filhotes. O que é incrível, o que torna o fato ainda mais incrível, né? Extremamente surpreendente. O que deixa a situação assim ainda mais extraordinária, a história.
Então, o que você vê aqui é Deus usando o improvável. Deus usa o inesperado. E ele mudou? Não. Você vê aqui a fidelidade em meio à seca. E a provisão estava lá. Quando o Senhor fala isso aqui, ó, você vai para o Riacho Quirite, eu vou mandar corvos para alimentar você, você vê uma dependência do profeta, obedecendo. Ele não questionou, ele dependeu do Deus provedor, não questionou nada aqui. Você não vê ele dizendo assim, mas corvo, Senhor, o senhor tem certeza? Espera aí, um minuto só, senhor. O senhor esqueceu do que está lá em Levítico? Assim, talvez, não sei, só por uma questão de zelo eu devesse lembrá-lo que está na Bíblia, que os corvos são impuros. Você vê que Deus, ele surpreende a gente e nós precisamos aprender a confiar. Deus colocou corvos a serviço do profeta. Ele colocou corvos a serviço do profeta. Os corvos são vistos como extremamente oportunistas. Eles vão se alimentar de qualquer coisa. Qualquer coisa. Você pegar a lista lá. Então você vê a provisão no improvável. Deus proveu de maneira mais improvável. No deserto, durante a seca, Deus mostrou que pode sustentar, e Ele mostrou que podia sustentar o seu servo. Através do quê? Dos meios inusitados. Não dependendo dos recursos convencionais, que às vezes nós fechamos, né? Nós limitamos mesmo o poder do Senhor. E a máxima da palavra de Deus é: seja feito conforme a sua fé. E quando você limita, você já coloca um limite. Não. Corvo acha. Está até na Bíblia que o bicho é incrédulo, é impuro, desculpe. Né? Então, a pessoa age com incredulidade. E ela, não, Deus não pode usar isso aqui, não. E, às vezes, Deus vai nos quebrar mesmo, Ele vai trabalhar de uma maneira onde você vai ter que aprender a crer. Por que você não aprende a crer? Muitas vezes é exatamente isso que Deus está falando. Ele traz uma palavra como essa aqui para dizer para mim e para você: escuta, por que você não aprende simplesmente a crer? Por que você não para de arrumar argumentos, desculpas, justificativas, argumentos para justificar a sua incredulidade? Então, o homem da presença tem autoridade, tem obediência e não questiona Deus na sua forma de agir, porque ele sabe que Deus é um Deus provedor. Então, deixa eu dizer uma coisa para você que tem feito gente perecer. Algumas pessoas, alguns crentes até hoje não entenderam que o problema nunca está na provisão. Eu posso ficar aqui horas só mostrando para você o Deus provedor. Da maneira, das formas mais inusitadas. Deus provendo. Sempre assim. E parece que alguns ainda não entenderam que Deus é um Deus provedor.
E que o impossível é ele não prover. Ponto. Não importa de onde, de que meio, qual meio que ele vai usar. É rocha que jorra água, é pão que cai do céu. É pão assado com água fresca para o profeta, também Elias no deserto. Aqui eu continuo lendo, o riacho Querite seca, o Senhor manda ele para a casa de uma viúva. Ele chega lá, ele fala, ordenei que uma viúva te sustente. Ele chega lá e encontra uma viúva depressiva, esperando a morte, catando gravetos, para fazer um punhadinho de farinha com azeite e esperar a morte. Era um tempo de morte, de seca. E aí ele lança uma palavra sobre a mulher. Vai e faça para mim primeiro. Porque assim diz o Senhor. A farinha que está na panela não vai acabar. O azeite que está na botija não vai secar. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ele estava na terra dos Sidônios, onde o rei era Etibaal, o pai da Jezabel. O que mostra um senso de humor inacreditável. Jesus, ele falou desses acontecimentos. Jesus falou desse acontecimento. E ele falou que tinha muitas viúvas em Israel morrendo de fome. Mas o profeta não foi enviado a nenhuma delas. Foi enviado a uma estrangeira. Porque a coisa estava tão feia, a oscilação espiritual, a incredulidade, o negócio estava tão feio, que o Senhor não mandou para Israel, ele mandou para uma estrangeira. A estrangeira tinha um coração aberto e capaz de crer numa coisa absurda, que já as viúvas de Israel, morrendo de fome, com a crise, não tinham. Tanto que Jesus vai falar para eles, né? Escuta, publicano, prostituta, tudo passando na frente de vocês. Isso aqui é velho, hein? Tem estrangeiro que crê mais do que vocês. Isso aqui é coisa velha, gente. Aí ele fala também do sírio Naamã. Ele fala naquela época estava assim de leprosos em Israel. Mas o profeta não curou nenhum deles, não. Curou foi o sírio Naamã. Porque o cara teve a capacidade de sair da terra dele, carregado de presente, para ir lá falar com o profeta, porque ouviu. Uma menina escrava. E acreditou. Então, essa palavra é muito óbvia. Deus está falando de provisão de forma assim que você nem pensou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe cristão mal-sucedido. Existe cristão incrédulo. Todo cristão, eu estou falando cristão, aliás, eu usei a palavra errada, né? Porque eu teria que usar, existe crente incrédulo. Porque cristão é um pequeno Cristo. Cristão é o que representa Cristo, é o que se parece com Cristo. É o que tem identidade de Cristo.
nós falamos o Evangelho, nós falamos da prosperidade do Evangelho. Não é Evangelho da prosperidade, é a prosperidade do Evangelho. Porque o Evangelho, ele naturalmente, ele vai prosperar a vida de uma pessoa. Porque quando você passa a seguir a verdade, o caminho da verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando você conhece a verdade, e a verdade te liberta, acabou a escravidão. Você está focado em algo que é maior do que você. E quando você foca em algo que é maior do que você, aquele que já venceu, é impossível você ser mal-sucedido. Aí você pode dizer assim, bicho, eu conheço um monte que é mal-sucedido. É crente que não crê, que não depende, que não entende isso aqui. Todo cristão é bem-sucedido. Quando você encontra alguém que se diz cristão e não é bem-sucedido, ele é um crente que não crê. Não é a Cléo que está falando, é a Bíblia. Mas o povo não lê a Bíblia. O que eu vou fazer? O povo não fica com a Bíblia, fica com um monte de coisas que estão aí. E quando você não fica com a palavra e fica com um monte de coisas, quando você foca o seu problema e não a verdade da palavra, porque, peraí, tem multiplicação no Velho Testamento, tem multiplicação no Novo Testamento. A unção da multiplicação, ela está em toda a Bíblia. Plantar numa terra seca em obediência e prosperar. Sair da sua terra como peregrinando em outra terra e prosperando, Abraão. Você chegar num lugar apenas com um cajado e sair mais rico do que o seu patrão, Jacó. E sair prosperando e quem se alia com você prospera. Reis que foram fazer aliança com os homens de Deus, Abraão e Isaque, porque viram a bênção de Deus sobre eles. O que esses homens fizeram de extraordinário? Eles creram e focaram em Deus, creram e fizeram o que Deus mandou fazer. Qual o extraordinário? Eles obedeceram. Qual o extraordinário na vida do Elias? Era um homem da presença que obedeceu a Deus. Quando Deus fala, vou usar corvos. E de vez em quando você encontra, inclusive, essas teologias incrédulas, né? Que aí tenta justificar, não, é que os corvos na Bíblia, gente, eram uma maneira de se referir aos árabes. Então, os árabes generosos iam lá levar para ali. Ai, me dá um cansaço. É Bíblia. É que é difícil acreditar que um grande peixe engoliu um homem. Mas aconteceu. É difícil, nessa cabeça natural que fica racionalizando, acreditar. Aí você olha para um corvo, pensa assim, corvo, meu Deus, eu estou vendo esse corvo. Ele levava pão e carne 2 vezes. Então ele tem água, tem carboidrato, tem proteína, no meio do nada, e chega o delivery. Chega o delivery, entendeu? O entregador. Opa, está na hora de chegar, meu entregador, cedo é tarde. Pão quentinho com carne. Eu quero acreditar que devia ser uma carne, imagina, mandada por Deus, né, meu querido? Isso aí devia ser um negócio assim. Né? Eu tô crendo que é aquela da cocheira mesmo, sabe? Marmorizada. Eu já estou... Agora a licença poética é minha.
né? Não sei, a rainha do churrasco, uma picanha, black, não sei o que, entendeu? Chegava lá e o profeta só lá, de boa, confiando em Deus. Confiando no Senhor. Gente, isso é Bíblia, não é Cléo. É que de tão incrível, nós temos dificuldade de acreditar no incrível. Aí ficamos aqui dando murro em ponta de faca, ao invés de obedecer a Deus, estamos nos matando para obter provisão. Como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Como é que eu faço? Aí se mata, 2 empregos, 3, e bico de cá, e mais bico. É tanto bico que já está, entendeu? É muito bico. E Deus está lá dizendo, tá bom, quando você cansar, você vai tirar o jugo do seu pescoço. Quando você decide confiar em mim, depender de mim, acreditar que se você for um homem da presença, uma mulher da presença, não vai faltar nada para você. O que o profeta estava fazendo? O que ele estava fazendo? Para ter a provisão diária. No lugar da obediência. Ele estava tendo que trabalhar em 2, 3 empregos, na semana 2 empregos, no final de semana mais bico, e vai o negócio, e uma marra daí. Quanto mais está correndo atrás da provisão, você já viu que mais dificuldade a pessoa tem? Mais dificuldade ela tem? Quanto mais ela corre atrás da provisão, mais dificuldade ela tem. Porque nenhum filho de Deus está aqui para correr atrás de provisão. Onde me dê um versículo bíblico que manda você correr atrás da provisão. Me dá um só. Lembra aí de cabeça. Depois, não, mas depois quando for, tiver um intervalo, eu vou fazer minha pesquisa, eu vou encontrar. Procura. Você está cansado de correr atrás de provisão, porque você não é o homem, a mulher da presença, que simplesmente se coloca no centro da vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos ver se a gente fala mais sobre isso aí para frente, aí mais para tarde. Vai ler lá em Êxodo, quando Faraó, que é uma figura de Satanás, quis distrair o povo da adoração, fez o quê? Vamos ver, agora essa você lembra. Essa você lembra, não lembra? Lá no capítulo 5, capítulo 6, ele socou serviço. Mas socou serviço. Mas assim, ele mais que dobrou a carga. E não é o que está acontecendo? Alguns estão mais que dobrando a sua carga atrás do quê? De provisão. E aí está focando, no governo, no coisa, é a dificuldade, é a crise, não sei o quê. E Deus está dizendo assim, tá bom. Você não aprendeu nada com a minha palavra. Porque a dificuldade é você ser o cara da presença, a pessoa da presença e depender de Deus. Você depende de Deus. Você depende daquele cuja face estou. Quando você está na presença do Altíssimo, para onde ele mandar você ir? Vai para o riacho? Olha só. Deus chega aqui para você hoje e fala assim, vai para o riacho que eu vou mandar corvos levar pão e água para você 2 vezes no dia. Você já de cara vai dizer assim, o quê? Aí seca o riacho, ele diz assim, vai para uma viúva, que eu ordenei que ela te... Viúva já mostra que era alguém necessitado. Mas talvez, vamos pensar que é uma viúva rica,
que herdou posses. Aí ele chega lá e encontra uma viúva desfalecida, magrinha, com o menino esturricadinho, atrás de um gravetinho, para fazer o seu punhadinho de farinha, com suas gotinhas de azeite. E ele lança uma palavra. A mulher crê. Inacreditável, a mulher crê. Que é outro negócio inusitado. Se coloca no lugar dessa... Um estranho chega e pede para você tirar a sua última refeição. Você tem aquele dinheirinho ali na carteira que você até escondeu, é para eu passar um mês. Aí você olha para o menino, vai que ele me pede uma coxinha. Né? Eu não tenho. Aí você guarda ali, Deus está dizendo assim, essa é a sua segurança? Você tem certeza que essa é a sua segurança? É aí que você vai botar a sua segurança? Toda a sua segurança está num punhadinho de azeite, num punhadinho de farinha com um pouquinho de azeite? É sério? Você vê como as pessoas são cegas? E elas se privam de viver a glória de Deus. Essa mulher vai lá e faz primeiro para o homem de Deus e leva para ele. E a Bíblia diz, não é, Cleo, que a farinha na panela não acabou, o azeite na botija não, pois a farinha na panela não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias, pelo homem de Deus. Até o fim da crise, essa mulher teve alimento de forma inexplicável, estava aquilo se multiplicando. Eu não sei você, às vezes você olha para algumas coisas e pensa assim, meu Deus, se isso não for Deus, o negócio simplesmente se multiplica, que se você tentar explicar, como que essa mulher ia explicar a multiplicação desse azeite e dessa farinha? Senão, um passo de fé quando ela entregou aquilo que para ela era uma segurança, ela simplesmente colocou na mão de Deus. E aquilo mudou a vida dela, porque ela creu no Deus provedor. E ela creu no Deus provedor, é que a mulher se tornou uma pessoa bem-sucedida porque ela creu no Deus provedor. E é o que está faltando em muita gente. Crer no Deus provedor. É o que está faltando. Enquanto algumas pessoas não entenderem isso, elas vão continuar correndo atrás, o tempo todo, se matando. Mas se matando mesmo. Tem gente que está se matando. Porque na cabeça dela é pelas mãos, mas biblicamente é pelo pé. É pelos pés. Biblicamente você não fortalece as mãos, você fortalece os pés. Biblicamente você não conquista a terra pela mão, você conquista a terra pisando na terra. Não é que você não sabe usar a espada ou o arco, a lança, você sabe. Você usa, mas sua dependência não está nisso. Porque não foram a espada, o arco, a lança que deram vitória a vocês. Foi o Senhor quem deu vitória a vocês, porque tinha uma promessa, onde pisar a planta dos pés de vocês, eu a darei. É crer na verdade. É crer na verdade. Senão você fica dando murro em ponta de faca. É colocar sua vida à disposição de Deus, seu negócio, seu projeto, tudo. Foi o que essa mulher fez. O profeta cuja presença estou. Esse homem conhecia Deus, porque quem está na presença é o homem da presença, a mulher da presença conhece a Deus. Então, para onde Deus mandar, ele manda para o meio do nada, ele vai, porque ele sabe que vai ter provisão. No meio do nada tem provisão.
Não importa o endereço, importa estar onde Deus plantou você naquele momento. É essa bobagem de muita gente. Para ele é o endereço, é o lugar, é o negócio. Você não vê que tem gente, eu estou procurando um negócio, estou procurando uma estratégia, estou procurando. Por que você não procura Deus? Por que você não vai para a presença? Por que você não se torna o homem e a mulher da presença? E bota a sua vida, bota os seus recursos nas mãos do Altíssimo. Essa mulher foi suprida porque ela confiou no homem da presença. E ela deu o passo de fé, confiando num Deus que ela nem conhecia. Mas ela deu o passo de fé. Porque aquela terra era a terra de adoradores de Baal. E Baal prometia tudo, né? Chuva, prosperidade, fertilidade. Mas naquele momento, Baal não estava podendo fazer nada por ninguém, não. Por quê? Porque os céus dominam. E o homem da presença deu uma ordem. E agora, quem está ouvindo o homem da presença, está ouvindo a Deus. E a provisão está chegando. Você tem que fazer um levantamento de todos os meios que Deus usou para prover. Deus proveu no deserto. Deus sempre proveu na crise. Deus sempre proveu nos momentos mais difíceis. Deus sempre proveu. Quando que Deus não proveu para o seu povo? Me dê uma história que aquela pessoa estava dependendo de Deus e não viu a provisão de Deus. Me dê uma. Então, por favor, Deus não está preso ao tempo, nem comendo as unhas de estresse, porque está uma crise danada, eu não sei o que eu vou fazer com esse povo, meu Deus do céu. Ele não está. Deus está tranquilo, dizendo, eu sou Deus dono do ouro, da prata, eu sou Deus provedor, eu sou Jiré. Eu sou Jiré. Eu sou Deus provedor. Tudo que você tem que fazer é confiar nele. Ouvir o que ele está falando e dar seus passos de fé. Se mover na direção da sua palavra. E você vai ver a ação de Deus. E você vai ver na Bíblia isso acontecer lindamente, nas situações mais inóspitas, mais inacreditáveis. Deus se manifestou. Nas crises mais severas, Deus se manifestou com fartura. Deus não está nem aí para crise, não existe crise em Deus. Não existe crise. Eu detesto essa frase, estamos todo mundo no mesmo barco. Eu não sei, eu não estou nesse barco aí que muita gente está, não. Estou não. Esses barquinhos estão tudo afundando aí, eu não estou nele, não. Estou não. Quantas vezes Jesus está indo ao encontro da pessoa, andando sobre o problema dela. E ela está com tanto medo, tanta cegueira, que ela não enxerga o socorro, a provisão, ela enxerga o quê? Um fantasma. Ela enxerga mais problema e é Deus, é o Senhor Jesus. Aí ela enxerga um fantasma, ela enxerga fantasmas em toda parte. Ela enxerga o fantasma de mais problema aqui, mais problema ali, mais dificuldade aqui, e mais isso, e mais aquilo. E o Senhor está dizendo, não, você não prestou atenção, acorda, você está tão cego. Qual é o seu problema? O mar que está bravo, o vento que está... Onde é que eu estou mesmo? Eu estou andando sobre o quê? Sobre o seu problema.
Eu estou aqui para mostrar para você que esse problema, ele só vai destruir aqueles que não me reconhecem como socorro, como provedor. Para. Lê esse texto, medita nele. Você tem que meditar em coisa boa, em coisas que levantam. Deus está falando, eu sou o Deus provedor. Posso prover lá em Querite, no meio do nada, posso prover em Sarepta, em Sidom, na casa da viúva desfalecida. Eu posso prover no meio do nada, eu posso prover quando que eu não provi. O problema não está na provisão. Está na sua mentalidade, na sua visão, na sua maneira de ver as coisas. É a sua visão. É a visão espiritual que você tem. Tão desalinhada da verdade que faz você tomar decisões que vão contra a realidade bíblica. Você está tentando resolver sua vida, na força do... Você está tentando de todo jeito resolver na força do seu braço e suprir suas necessidades, e Deus está lutando para mostrar para você, não, está errado. Os corvos, ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Até segunda ordem. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia a água do riacho. E aí, você sabe, quando o riacho secou, Deus manda ele para Sarepta e, enfim, viveu mais milagres. E assim é a nossa vida. Não importa se eu estou em Querite, se eu estou em Sidom, lá em Sarepta. Para onde Deus me colocar, onde Ele me plantar, é para prosperar. Aleluia. Com a mão no coração, Senhor meu Deus, nesta manhã incrível, maravilhosa, eu abro o 7º. Uau! Parece que foi ontem, Senhor, nem vi passar. O que é isso, meu Pai? É show, Senhor. 7º. Que jornada maravilhosa dos meus projetos de conquista, Senhor. Quantas mensagens, quantas palavras, quantas direções, quanto favor, quanta estrutura nós temos pavimentado o nosso ano, jejuando, clamando, buscando, nos rendendo. Obrigada, Senhor, obrigada. Eu abro este 7º e último jejum dentro do propósito dos meus projetos de conquistas para 2026, o ano que chegou com som alegre. E estou muito grata ao Senhor, eu só tenho que te agradecer. 7 domingos, 7 semanas, na tua casa, crescendo, imersos na tua palavra, na tua unção, porque a unção quebra o jugo, a unção transforma a nossa vida, a unção nos leva a romper os desafios mais difíceis, que tem gente que nunca rompe, porque não depende dela. Então eu abro esse jejum maravilhoso, só com alegria, com gratidão, com louvor ao Senhor. Obrigada. Eu consagro esse dia ao Senhor, esta semana. Estou crendo assim e tenho visto, obrigada, Senhor, que são definições e testemunhos que não param de chegar. Testemunhos surpreendentes. Porque o Senhor não mudou. E quando a gente crê e encontra esse alinhamento,
Nada pode nos deter. Então eu consagro esse dia ao Senhor para a sua glória e que nenhuma pessoa saia daqui da mesma maneira, mas que seja um dia assim transformador do começo ao fim. Assuma essa reunião, se manifesta aqui, toca profundamente os corações e que nenhuma pessoa consiga ficar no mesmo lugar, da mesma forma, no mesmo nível, mas que um temor profundo, uma revelação da sua palavra já tenha tomado conta dos corações. Que essa palavra tenha respondido, levado a alinhamento, a visão, a clareza. Tenha realmente, Senhor, esclarecido, iluminado o entendimento de cada um. Feito com que cada pessoa, Senhor, entenda como o mundo espiritual funciona. Nós não podemos, está lá em Mateus 6, viver como os pagãos. O Senhor falou, os pagãos é que vivem aí atormentados por provisão. Mas o justo não se preocupa, não vive estressado com o que vai comer, beber, vestir, com as necessidades da vida. Porque sabe que o Senhor está cuidando de tudo e nós não podemos acrescentar uma hora ao nosso dia nos preocupando, nem um côvado à nossa altura. Ou seja, nada de extraordinário vai acontecer alimentando as preocupações que nos estressam e nos oprimem. Mas confiando, o Senhor deu ali a direção clara, claríssima. Busquem a Deus em primeiro lugar e todas as coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ele deixou claro, porque em toda a sua palavra está dizendo, escuta, você tem hoje. É igual num domingo como esse, o 7º jejum. Eu fico pensando naquelas pessoas que estão transformando o domingo num final de semana estendido. E vão entrar na segunda-feira sem primeiro ter consagrado as primícias ao Senhor. Porque se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproximem de mim, eu vou me aproximar de vocês. Me busquem em primeiro lugar e todas essas coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Não se preocupem com a segunda-feira, me busquem hoje. Hoje é domingo, é o primeiro dia da semana. Consagra Ele, santifica, me busca, se renda a mim. Dependa de mim, coloca tudo nas minhas mãos. Ofereça a sua vida, o seu tempo, os seus recursos a mim. E tudo que você precisa vai ser acrescentado. E o Senhor ainda fala, lembra dos pardais? Não valem nada, valem 2 moedinhas. Mas olha como o Senhor cuida deles. Vocês não têm mais valor do que os pardais? Se Deus cuida dos pardais, não vai cuidar de vocês? Se Ele usa corvos para alimentar, como entregadores de provisão para um homem de Deus, eu, Senhor, não mudo, por isso vocês não são destruídos. Busquem em primeiro lugar. Eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu sou o mesmo Deus que deu uma ordem divina para os corvos levar pão e carne para o profeta de manhã e à tarde. Eu sou o mesmo Deus que quando a viúva creu,
derramei uma unção de multiplicação sobre a vida dela, a casa dela. Eu sou o mesmo Deus. Eu não mudei. Tudo que você tem que fazer é crer. Pai, eu oro para que esta palavra esteja rompendo todas as barreiras. A barreira da incredulidade, da dúvida, do medo, dos questionamentos, da religiosidade. Todas essas muralhas, Senhor, que são essas fortalezas mentais, onde a pessoa até diz que crê no Senhor, mas ela não crê na sua palavra. Ela não crê no que ela está ouvindo, ela não é capaz de andar por fé. E o justo viverá pela fé. Porque se está tudo tranquilo, previsível, fácil, não há por que crer. Não há necessidade da fé, na verdade. E a fé, acima de tudo, ela chega para me mudar, para me levar ao centro da sua vontade, onde eu vou viver numa dependência absoluta. Está aqui, Elias se colocou numa dependência absoluta. Por quê? Porque ele era o homem da presença. E quem convive com o Senhor está seguro. Ele não precisa que o Senhor responda tudo. Ele conhece o seu caráter. E quem conhece o seu caráter não duvida dele. Eu repreendo essa incredulidade maldita, essas dúvidas, esse medo, essa cegueira demoníaca que tem dominado alguns corações e impedido de viver a plenitude da vida de quem depende do Senhor, a plenitude da sua palavra, de se confiar nela. Passa do teu sangue aqui. Acampa os teus anjos, queima cada um do alto da cabeça à planta dos pés. E que essa palavra queime nos corações, fale profundamente e leve a um alinhamento. E que nenhum consiga ficar no mesmo lugar, da mesma forma, pensar do mesmo jeito. Porque é o Deus Jiré, o Deus provedor, aqui, falando, eu sou o mesmo. Tudo que você tem que fazer é crer. Manifeste-se aqui poderosamente, acampa os teus anjos ao nosso redor, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Aliás, Senhor, a palavra profética já começa mandando cantar vitórias impossíveis. Fertilidade, seja ela literal, financeira, familiar, não importa onde uma pessoa precisa de fertilidade, de frutificar, prosperar. Se é o útero dela, se são as finanças, a família, não importa. O Senhor manda cantar antes de ver. É o que cantamos, cantar antes de tocar. E continuar indo, vai dando os passos de fé, como está lá em Eclesiastes 1. Lança o teu pão sobre as águas. Planta de manhã e à tarde. Quem fica observando o tempo, as nuvens, o vento, não planta e não colhe. Pare de querer entender tudo, porque confiança é ter perguntas sem respostas. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome por tudo. Assuma este trabalho e se faça presente no nosso meio, transformando radicalmente mentes e corações para a honra e a glória do teu nome. Obrigada. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora
a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.